Fala pessoal do terceiro, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anselmo Souto de Matemática. Eu venho aqui para explicar, para vocês terem uma boa noção das questões 2 e 3 para vocês fazerem hoje, do que se trata. Então eu vou dar um exemplo aqui mudando os números para vocês verem como é que é, tá? Então vamos supor que eu tenho aqui crianças sentadas nesse banco, tá? Uma criança, duas crianças, não sei quantas crianças eu tenho. Vou chamar de N crianças, tá? Cada criança ocupa 40 centímetros do banco, ó. 40 centímetros do banco, vamos supor, tá? Só que chegaram duas crianças para sentar no banco. E outra coisa, e essas crianças ocupavam todo o banco. Agora elas estão se espremendo um pouco para que caibam mais duas crianças no banco. A professora pediu para que eles se juntassem um pouco mais. Claro, não era época de pandemia, né? Então não pode ter aglomeração, então, mas vamos considerar fora a pandemia, tá? Porque você não pode fazer isso hoje. Aí essas duas crianças vão sentar. E as duas crianças sentando, agora cada criança ocupa 30 centímetros do banco. Entendeu? Então tinha um número N de crianças sentadas no banco. Agora um número sentaram mais duas crianças e agora o espaço é de 30. E ele pergunta quantas crianças tem no banco. Bom, 40 crianças, ou melhor, 40 centímetros vezes N crianças é o comprimento do banco inteiro. Esse aqui é o comprimento do banco inteiro, tá? E o comprimento do banco continua o mesmo, só que agora eu vou colocar N, agora não são mais duas crianças, não tem mais duas crianças, N mais 2 vezes 30. Agora aplico aqui a distributiva, então ficaria 40N é igual a 30N, mais 2 vezes 30, 60. Jogo o 30 para cá, então nós temos 40N menos, passa subtraindo, né? Menos 30N igual a 60, certo? Então nós temos 10N igual a 60. Vou isolar agora o N, passo 10 dividindo. 60 dividido por 10. Então, 6 crianças haviam antes, né? E agora 8 crianças, porque sentaram mais duas. Então antes tinham 5, ou melhor, antes tinham 6, agora 8. Na questão número 3, tá? Vou pôr o caderno assim para vocês verem melhor. Na questão número 3, ele coloca um gráfico de uma função chamada função linear, que é chamada função do primeiro grau. Pessoal, essa inclinação aqui, ó, que é essa medida vertical, imagina aqui um triângulo retângulo. Essa medida vertical dividido pela essa medida, vamos chamar aqui de y dividido por x, é o que a gente chama de taxa de variação. Então ele pede assim, ó, o gráfico a seguir representa a projeção do número de habitantes, tá? Número de habitantes em função do tempo em anos, ok? Do tempo em anos, do número de habitantes em função do tempo em anos. A taxa de crescimento populacional por ano. Então vamos supor que eu tenha aqui, nesse ponto aqui, ó, sei lá, uma situação aqui, 15 mil habitantes, tá? 5 anos, no zero não tinha ninguém, mas agora tem, depois de 5 anos, 15 mil habitantes. E 10 anos, 5 anos se passaram, agora tem 20 mil habitantes. Então eu sei que o crescimento foi de 5 mil habitantes. De 15 mil para 20 mil são 5 mil. Mas isso não foi em 5 anos? Então 5 mil é essa parte aqui, ó, esse Y aqui, ó, 5 mil. E esse X é 10 menos 5, que é 10 menos 5. Porque de 0 a 5 é aqui, de 0 a 10 aqui. Então, 10 menos 5. Então, o x é 5. Então, quando eu divido o y pelo x, que seria o cateto vertical pelo cateto horizontal, do triângulo retângulo, nós temos aqui 1000 pessoas por ano nesse lugar. Entendeu?
Então, é isso que é para vocês fazerem, esse cálculo aí. Boa atividade a todos, até a correção. Valeu.